Tô nervosa. Ai, lindo. Ai, Jesus. Primeira vez a gente nunca esquece. Deus, eu tomei a aguinha de Deus. Boa tarde. É com muito prazer que nós estamos aqui na nossa quarta live do Grupo de Pesquisa de Educação Integral da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Este grupo que tem um sonho muito grande, que é a defesa da escola pública, em especial da educação integral. Na tarde de hoje, nós vamos ter um diálogo com 3 pesquisadores que têm ações no chão da escola, mas que não deixam de ser estudiosos e pesquisadores das suas ações e das suas práticas. São lideranças em diferentes contextos que articulam esse olhar da integralidade do ser. Eu não posso deixar de dizer que nosso grupo está em festa, como todos os professores brasileiros, no dia de hoje, pela aprovação do Fundeb. Uma luta digna que foi feita por todos os profissionais dessa carreira, que nós nos orgulhamos muito em pertencer. São 2.200.000 profissionais de educação básica que lutam a despeito de tudo que enfrentam. São pessoas e seres humanos que se comprometeram com uma coisa chamada justiça social, o direito e a garantia de que todas as crianças e os jovens desse país possam ter acesso a uma educação de qualidade. E é pensando nisso que esse grupo, que é um grupo potente, que é um grupo que tem uma história de 3 anos, que já realizou um seminário internacional, que já realizou debates, que já esteve presente em vários territórios, que vem agora, credenciado pelo CNPq, fazer a sua reflexão. Nós pensamos muito, essa é a nossa última live deste bloco inicial em tempo de pandemia. Nós não poderíamos deixar de nos manifestar, de nos posicionar. Eu dizia agora para o grupo, antes de começarmos, que esse posicionamento nosso nos faz buscar uma coerência profunda e uma dignidade de quem acredita no ser humano. Para começar essa nossa conversa, eu tenho um prazer imenso de chamar alguém que eu, antes de fazer uma apresentação técnica, eu queria fazer uma apresentação afetiva. Eu aprendi a admirá-lo pelo compromisso ético com a escola, pelo jeito especial e pela liderança que ele tem, o carisma. E tem uma coisa muito importante. Ele fala de uma verdade, isso está escrito nos olhos, nas palavras e no lindo sorriso. Para mim, conviver com esse ser, que é o José Silveira, nesses 3 anos, tem sido uma grande aprendizagem. E eu, como uma pesquisadora, que acredito muito no ser humano, quando vejo alguém ir para o espaço que ele está, no território que ele está, trazendo a voz daqueles que muitas vezes foram silenciados, eu me emociono. Então, José é uma das pessoas que me emociono quando ouço falar. E eu espero que vocês aproveitem bastante esse privilégio. O José Silveiro é mestre em Educação pela Unifesp, graduado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador na área de Gestão Democrática da Escola Pública e integrante do Grupo de Pesquisa GPEI PUC São Paulo. Atualmente é diretor, o que eu acho que ele mais gosta de fazer, eu sinto isso cada vez, a potência que ele tem. Atualmente é diretor da Escola EMEF, professor Antônio Duarte de Almeida, que é hoje uma referência no município de São Paulo quando se fala de educação integral. Com vocês, esse parceiro, esse ser humano, esse ser que tem feito no seu espaço a diferença e vai falar sobre o nosso tema. Vai trazer essa discussão em tempo de pandemia, o contexto da escola e em seus territórios. Esse conceito que é tão caro para quem discute realmente a integralidade do ser. Com vocês, José Silveira. Seja bem-vindo, José. É com você. Obrigado, professora Emília. Quanta sabedoria, quanta delicadeza em sua fala. Obrigado. Agradecer inicialmente aos componentes do grupo GPEI, a professora Emília, a Miriam, a Regina, a Márcia, que está ali
nos dando uma assistência, mas a todos do grupo, a todos os internautas, muito boa tarde, muito obrigado por esse momento, agradeço de coração. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a questão da escola e do território, né? A questão do território na educação tem sido muito discutido, muito debatido, e é importante a gente entender um pouco o conceito de território do qual nós estamos construindo na educação como um todo, para que a gente elimine algumas questões que, porventura, não fiquem claras. É importante entender que, quando a gente fala de território, nós estamos falando de um conceito muito desenvolvido, né, pelo geógrafo Milton Santos, né? Milton Santos, ao contrário daquela geografia mais tradicional, né, em que dizia que o território era apenas uma área circunscrita geograficamente, né? O Milton Santos ele traz um novo conceito de território bastante significativo, que, se vocês me permitem, eu vou citá-lo aqui, né? Esse conceito está no livro dele, por uma outra globalização, né? Se bem que não é esse os livros que ele discute território, mas está aqui também, né? Está aqui também. E ele diz o seguinte: território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em território, deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, utilizado por uma determinada população. Um faz o uso do outro, à maneira da célebre frase de Churchill: primeiro fazemos nossas casas, depois elas nos fazem. A ideia de tribo, de povo, de nação e depois de Estado Nacional decorre dessa relação tornada profunda. Portanto, do que Milton Santos está falando? Milton Santos está falando nada mais do que esse território tomado pelas relações humanas, pelas pessoas, pelo cotidiano, por aquilo que as pessoas trabalham, por aquilo que as pessoas fazem, como elas se relacionam, como são os códigos, as relações que se dá ali, a questão das interações, não é? É disso que o Milton Santos está falando. Portanto, ele atualiza esse conceito de território, tirando apenas daquele conceito mais frio de décadas atrás. Então, o Milton Santos tem essa capacidade de fazer. Tem uma questão muito importante que o Milton Santos coloca, que ele diz o seguinte: gente junta cria cultura. Muito significativo, porque a gente vai compreender que nesse território se produz cultura. E entendendo cultura aqui, numa concepção marxista, de como sendo aquilo que todo ser humano produz. Ou seja, tudo que nós produzimos, seja materialmente, seja simbolicamente, isso é cultura. Então, nesse território tem produção de cultura, é ali que se vive, é ali que se trata as questões humanas, as questões, os relacionamentos, os códigos sociais, é ali que se dá tudo isso. Pois bem, então o conceito de cultura, nesse sentido, ele é muito significativo e muito importante. Essa cultura, ela acontece de maneira bastante significativa, e isso tem muito a ver com a discussão que a gente pode fazer da escola, né? Trazer a escola para dentro desse contexto do território significa que esta escola ela não pode, não deve ser separada deste território.
desta cultura, desta vivência, dessas experiências que acontecem nesse território. Ora, nós sabemos que a escola do século XX, né, ou mesmo antes, ela acontece separada do território, né? Ela não está muito de encontro ao território. No entanto, nós vamos entendendo que é necessário essa aproximação com o território, principalmente quando a gente fala de um entendimento, de uma perspectiva de educação integral, principalmente, né? Entendendo a educação integral aqui como sendo uma educação nos seus diversos aspectos, né? Sejam humanos, sejam sociais, sejam econômicos, seja cognitivos, seja culturais, né? Entendendo a educação humana como sendo um processo profundo. Veja, portanto, essa escola ela não pode ser separada destas relações. Muito tem sido discutido algumas questões sobre isso. Pensa nos anos 70, por exemplo, que foram anos que se construíram muitas escolas, anos 80, né? Havia muitas construções de escola. E por que havia muitas, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? E por que havia muitas construções de escola? Porque a população crescia, né? E na medida que a população crescia, um novo bairro, uma nova urbanização, uma nova forma de organização, essas comunidades, elas reivindicavam uma das primeiras coisas, era a escola, né? Assim como água, como luz, como ruas asfaltadas, a escola o posto de saúde, a escola era uma das principais reivindicações dessas populações que se organizavam nos bairros mais periféricos em busca de moradia. Mas estou falando isso por quê? Por conta de uma contradição. Que a comunidade, portanto, ela reivindicava esta escola, né, para atender aquela comunidade. Quando era atendida, e na maioria das vezes, né, com muita luta, foram atendidos, a escola é construída e depois passa a ter seus profissionais da educação, seja professor, seja funcionário, diretor, coordenador, enfim, né, toda a sua organização. E há um problema muito sério, que apesar da comunidade ter reivindicado aquela escola, quando a escola, de fato, passa a funcionar, ela vai se afastando dessa comunidade. São contradições históricas que a gente tem notado ao longo desse percurso. Ora, como é que pode uma coisa dessa? Uma comunidade que luta, uma comunidade que interfere, uma comunidade que reivindica, que conquista, e na medida que ele adquire essa conquista, a própria escola vai se afastando, vai tomando um caminho diferente daquele instituído por aquela comunidade. Então, são contradições que hoje a ideia da gestão pública é rever essas contradições. E daí a discussão de educação integral, daí a aproximação dessa escola com esse território, com essa cultura, com o que é produzido ali. Porque ali tem experiências produzidas, né? Então, outra contradição muito séria, né, na concepção de uma educação mais tradicional, mais tecnicista, de que, né, em uma determinada comunidade não se produz conhecimento. Óbvio que se produz. Ali tem conhecimento, ali tem experiências, ali tem riquezas importantes. E a escola, e mesmo a questão do currículo, não pode, em hipótese alguma, estar distante desta realidade, distante desse território. É essa discussão que a gente vem fazendo. Só para contribuir aqui, o Ladislau Dalbor também faz uma discussão muito importante, né? Segundo ele, uma nova visão está entrando rapidamente no universo da educação, de que os alunos, além do currículo tradicional, devem conhecer e compreender a realidade onde vivem e onde serão chamados a participar como cidadãos e como profissionais. O desenvolvimento moderno necessita cada vez mais de pessoas informadas sobre a realidade onde vivem e trabalham. Não basta ter estudado quem foi Dom João VI, se não conhecemos a origem ou as tradições culturais que constituíram a nossa cidade, os seus potenciais econômicos, desafios ambientais,
o acerto ou irracionalidade de sua organização territorial, os seus desequilíbrios sociais. Pessoas desinformadas não participam, e sem participação não há desenvolvimento, isso é fundamental. O envolvimento mais construtivo do cidadão se dá no nível de sua própria cidade e de seus entornos, na região onde cresceu, ao articular-se com pessoas, de conhecer diretamente as instituições concretas que fazem parte do seu cotidiano. Trata-se de fechar a imensa brecha entre conhecimento formal curricular e o mundo onde cada pessoa se desenvolve. Ladislau Dolbor. Então, este é o princípio, vamos dizer assim, da educação integral, né? A educação integral parte dessa compreensão de que dessa escola que abaixa os seus muros no sentido de compreender esta realidade, de participar desta cultura, participar dessa experiência nesse território. Isso é fundamental para a gente entender os processos que acontecem hoje, né, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso território. Pois bem, e algo para concluir, né, algo que perpassa todo esse processo de abertura, de conhecer o seu território, a sua cultura, de fazer parte dessa experiência, não podemos fazer isso senão utilizando, trazendo junto o princípio da democracia. Tenho insistido nessa questão, que eu penso que o princípio da democracia, o fazer democrático, ele é fundamental para todos os processos de construção de um novo conceito de educação, muito mais aprofundado. Então, a gente entende que há necessidade de uma radicalização democrática no interior das escolas. É compreensível que a gente vem avançando muito na questão da gestão democrática no interior das escolas, mas há uma necessidade radical, né, de cada vez mais imprimir uma radicalização da democracia no interior das escolas. Pois bem, e agora, concluindo, eu não poderia deixar de dizer, nesta pequena introdução aqui, que hoje faria 100 anos do nosso histórico e importante sociólogo brasileiro, que é o Florestan Fernandes. Né? Nesse 22 de julho, Florestan Fernandes faria 100 anos. Então, só para citar uma pequena frase dele aqui, e para concluir esta abertura, ele diz: um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos atualmente. Florestan, tão presente, tão necessário, inclusive nos dias de hoje. Né? Parabéns, obrigado pela oportunidade, agradeço desde já. Márcia, obrigado. Que você, José, traz para nós a base do território, o conceito, e traz autores muito significativos, Milton Santos, Ladislau, e aí fecha com chave de ouro, com essa grande referência que é Florestan Fernandes. Quem não viu nesse país Florestan Fernandes está perdendo uma grande oportunidade de ver alguém que tinha muito claro a defesa do povo brasileiro. E aí, você falou, agora há pouco, me inspirou muito, porque você me inspirou. É difícil esse conceito ser tratado com essa forma como você foi costurando. Você trouxe uma questão que é da democracia. E eu peguei uma frase que, para mim, é muito forte, de alguém que também, para nós, da educação integral, é decisivo, que é o Anísio Teixeira. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina para preparar as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Vejam como o José traz aí a... Anísio Teixeira. Muito bom. E aí vem uma coisa importante, porque o José trouxe também
uma reflexão que eu gostaria que vocês tivessem muito presentes, dessa ideia do que significa o território. Adorei essa visão, queria que ela ficasse impregnada em nós. Gente que trabalha junto, construindo uma cultura. E é isso que ele faz na escola, que ele é diretor, né? Mesmo que a gente não possa hoje ouvir sobre a sua experiência, isso não é só conceito, mas é importante saber a intencionalidade que está por trás dessa escola. Conhecer a base teórica que fundamenta esses princípios. E para dar continuidade a esse diálogo, eu vou trazer alguém que vem lá do interior de São Paulo. Não é tão interior, não, está ultimamente muito conhecida essa região, para o bem e para o mal, né? Mas uma região muito querida, que eu gosto muito, que é Atibaia, e nós estamos trazendo a nossa querida Regina Camargo. Primeiro, queria falar da Regina, como diretora, que vem, luta bravamente, eu sei que sua equipe está assistindo agora, para trazer um trabalho de qualidade para a sua escola, vem para a universidade, nós sabemos o que significa para essas pessoas que atuam no cotidiano da escola, vir para a universidade se aperfeiçoar, e ela está nesse caminho aí, tentando sempre, ela diz, eu quero o melhor para a escola, e ela traz isso junto com o seu grupo. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar, é a mãe, é a mulher, é a pessoa, é a batalhadora, é a guerreira, né, que eu não conheço há tanto tempo, mas depois que conheci, me apaixonei. Eu digo que tem pessoas que a gente vai aprendendo a se apaixonar. O nosso grupo, sem nenhum tipo de pieguice, são seres humanos que fizeram opções muito sérias, e entre elas, essa coerência entre discurso e prática. Quem é a Regina, aí, academicamente falando? É graduada em História e Pedagogia, especialista em Gestão Pública e Gestão Escolar, Orientação e Supervisão, mestranda da Pontifícia Universidade Católica no Programa de Currículo, membro deste grupo de pesquisa do GPEI, membro do Núcleo de Cultura e Paz e Práticas Restaurativas, Nelson Mandela, e diretora da Escola Municipal. Eu não sei se vocês perceberam que todos têm uma inserção social. Nós não estamos falando só do mundo distante desse contexto. Da Escola Municipal Professor Valdemar Bastos Buller, em Atibaia. Regina, é com você para contar o seu fazer, essa história que você está fazendo na nossa Atibaia, porque, eu diria, porque nossa, né? Essa pátria é nossa, gente. Às vezes, tiram de nós essa característica de essa terra nos pertence. Eu adorei quando o José falava do pertencimento, né? Nós temos que entender que esse território nos pertence. Ele tem que ter a marca deste povo e dessas conquistas tão duras que temos feito ao longo da trajetória dos educadores brasileiros. Com você, Regina. Boa tarde a todos. Obrigada, professora Emília, pelo carinho, por essa recepção, por essa acolhida. E eu estou no grupo de pesquisa justamente por conta dessa sua acolhida, né? Sempre tão humana, carinhosa, que está ali pronta para nos receber e nos ouvir também. Agradeço a todos aqueles que estão participando hoje desta live, desta conversa. E eu vim aqui para compartilhar um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa experiência, que a gente está realizando aqui na Escola Professor Valdemar, no município de Atibaia. Como o José traz, né, essa questão do território, qual é essa relação da escola com o território? E eu vou trazer um pouquinho dois conceitos, pelo tempo que nós temos, eu vou trabalhar um pouquinho dois conceitos que o José também já trouxe na sua fala, na sua explicação, na sua conversa aí, que é sobre essa questão do contexto, entender esta realidade, onde essa escola está inserida, e como que nós nos relacionamos com ela. Então, o conceito de território dentro da visão de Milton Santos é justamente esse campo de forças, né? Onde tudo acontece. Então, qual o papel da escola dentro desse território? É olhar para esta realidade, para esse contexto, e, a partir dele, com ele,
desenvolver o seu processo educativo. Então, é isso que a gente tem feito dentro da Escola Valdemar. A gente procura acolher essa comunidade. A nossa escola é uma escola que está aberta à população, à comunidade, e a gente já construiu essa identidade de escola, onde a comunidade está presente, onde nós estamos dentro desta gestão também do conceito que o José traz, a gestão participativa. Agora, qual é o maior desafio nesse contexto, nesta leitura desse território, deste espaço e desta educação? Para nós, enquanto educadores hoje, é romper com esse currículo que nós temos dentro da escola, um currículo muito fechado, muito centralizador. Eu acho que esses são os nossos desafios, e é por esta razão que eu tenho buscado dentro da pesquisa caminhos para a gente trazer isso para o nosso contexto, da nossa prática no dia a dia. É pensar esse currículo dentro da escola, pensar essa escola como um processo, e esse processo educativo que se dinamiza nessa vida contemporânea, onde todos se relacionam, e que essa criança, esse aluno que está dentro da escola, faz parte deste mundo. A escola não está separada da sua história de vida, da sua realidade, das suas experiências de vida. Então, esse é o nosso desafio, é romper com esses limites políticos pedagógicos que limitam o nosso processo e atuação dentro da escola. Nós, educadores, às vezes nos sentimos, sim, engessados dentro da escola. E pensar essa educação integral dentro desse contexto, que é essa amplitude desse território, exige pensar num currículo também diferenciado. Não esse currículo centralizador, fechado, que nos engessa o tempo todo dentro do trabalho. Esse currículo, é importante a gente pensar ele dentro do nosso PPP, porque o PPP também é um instrumento que nos possibilita trazer toda essa realidade da escola. Quando a gente discute o projeto político-pedagógico dentro da escola, nós estamos trazendo e fazendo uma leitura desse território, deste contexto e desta realidade onde a escola está inserida. Então, acho que hoje, dentro das nossas práticas na escola, esse é o nosso maior desafio, é pensar esse currículo nessa perspectiva de formação integral do ser, dessa integralidade do ser, como a professora Emília sempre costuma trazer isso para nós nos nossos estudos. Então, acho que esses são os maiores desafios que nós temos hoje, e, enquanto pesquisadora, é dentro desta prática que eu venho lá na academia buscando algumas respostas. Trazer um pouco da minha experiência, do nosso trabalho dentro da escola, e aí olhar para essa teoria e ver como é que a gente pode tornar isso mais possível dentro da escola, e não ficar apenas num contexto de, como muitas vezes a gente costuma dizer, né? Você tem um projeto político-pedagógico lindo, maravilhoso, mas a gente não consegue colocá-lo, de fato, em prática. Então, as nossas ações dentro da escola, a gente tem priorizado esse território. Então, as propostas da escola, junto com a minha equipe de professores, é olhar para esse contexto e para tudo aquilo que está dentro desta comunidade. E, a partir dela, a gente trazer isso para dentro da escola também, para fazer uma discussão com a comunidade, uma discussão com as crianças, uma discussão com os nossos professores. Então, eu acho que essa questão exige de nós esse olhar atento, de pensar como é que isso pode se materializar dentro da escola. A própria gestão democrática tem sido para nós um desafio, porque para materializar essa gestão dentro da escola, dentro de um sistema centralizador, não tem sido uma tarefa fácil para nós. Então, acho que pensar essa educação integral hoje é repensar essas práticas, é requalificar essas práticas, é pensar esses tempos e esses espaços educativos dentro deste território. Na Escola Valdemar, nós temos alguns projetos que são extremamente importantes para que a gente possa materializar esse currículo, essas novas práticas e repensar essa educação dentro desse processo de formação do ser.
Nós temos, recentemente, faz uns 3 anos, a gente está com uma proposta super bacana, que é esse é o meu tema de pesquisa também, que eu estou levando para a pesquisa, que é pensar a formação deste professor, atrelado também à cultura de paz. Então, a minha proposta de estudo é justamente isso, é trazer um pouco, olhar para esse professor, para essa formação, pensar dentro dessa prática de cultura de paz, porque a cultura de paz discute tudo isso que a gente está colocando aqui hoje, nesta breve conversa. Então, é nesta linha de trabalho que a nossa escola vem contribuindo nesse processo de repensar esse currículo e de pensar também esse contexto da escola e o contexto, as nossas angústias também enquanto educadores, porque nós precisamos de espaço para falar, nosso professor tem práticas maravilhosas dentro da escola e a gente não tem espaço para isso. Muitas vezes a gente não tem um espaço para que isso seja valorizado, para que esse professor possa olhar para a sua experiência, né? Ele é um pesquisador. Então, acho que pensar esse currículo, essa educação integral, exige de nós pensarmos esse currículo que está formatado da forma como ele vem formatado para nós. E o nosso desafio, o nosso trabalho dentro da escola pública, aqui em Atibaia, tem sido isso, repensar essa educação e esse currículo, porque também eu não posso mudar a minha prática se eu não olho para como esse currículo está constituído, como esse currículo está materializado. Então, eu trouxe um pouco dessa experiência, falar um pouquinho disso, porque eu acho que educação integral é isso, né? Eu acho que pensar a educação hoje, no tempo da pandemia, nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, essa identidade, esse pertencimento que nós construímos ao longo desses 20 anos de trabalho na Escola Valdemar, tem feito a diferença nesse momento tão específico que nós estamos vivendo hoje. Porque os nossos professores, a família confia naquilo que nós fazemos também. Então, isso é uma construção, isso a gente não fez da noite para o dia. E é sempre repensando qual é o papel da escola, de que lugar que nós estamos falando. E é nesse sentido que eu queria deixar essa contribuição neste encontro hoje, nesta conversa. Eu acho que o nosso desafio hoje na escola é repensar. A gente tem pensado a educação integral, a Escola Valdemar, nós iniciamos esse processo de educação integral já lá em 2005, a gente vem construindo essa educação integral. Mas o nosso desafio, eu vou dizer aqui, vou compartilhar com vocês, porque são questões que estão lá na nossa prática do dia a dia, o nosso desafio é o sistema que nos engessa. A gente pensa uma educação integral, pensando as práticas educativas dentro dessa integralidade, e a gente não consegue avançar, porque nós temos um sistema que nos enrijece. E aí é o nosso desafio enquanto educadores, enquanto profissionais comprometidos com uma educação de qualidade. Porque se eu estou falando de educação de qualidade, a gente precisa pensar todas essas questões que estão postas no nosso dia a dia. Então, para finalizar, eu queria só deixar um pensamento de Paulo Freire, né? Na verdade, uma conversa de Paulo Freire, quando ele retorna do exílio, e ele foi indagado no aeroporto de Viracopos, perguntaram a ele se ele conseguiu acompanhar o processo político e o desenvolvimento educacional do Brasil enquanto ele esteve fora. E a resposta dele foi: eu tentei, né? Fiz o impossível, porém, cada vez mais eu me convenço que estando aqui, olhando para a minha realidade, é que eu vou poder entender melhor essa realidade. Então, eu acho que discutir escola e território, discutir educação integral, é olhar para a nossa realidade e olhar para ela com esse olhar do que é que nós podemos fazer e como transformar essa nossa escola, que a gente tem discutido sempre, né? Tem sempre reivindicado aí escolas de qualidade. Mas como é que nós podemos fazer isso? A gente precisa olhar para essas questões que estão postas
e que às vezes a gente não consegue discutir no contexto da realidade de cada unidade escolar. Então, professora Emília, esta é a minha contribuição hoje, porque eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não vou ficar aqui me estendendo para falar dos projetos que a escola faz, de 20 anos de trabalhos que a gente construiu. Mas, para mim, o que tem sido hoje, enquanto desafio de pensar essa escola de educação integral, é pensar esse currículo e romper com esse engessamento do qual nós estamos submetidos no contexto do trabalho diário, da sala de aula e da escola como um todo. Eu agradeço. Obrigada, Regina. Professora. Obrigada, querida. Bem, Regina traz a materialização, e quando a gente fala do lugar onde a gente habita, parece que a gente cresce, né? Porque a gente vai denunciar, anunciar, como dizia o mestre Paulo Freire. Por sinal, vocês perceberam que essa live ela é composta de pensadores que fazem com que esses ideários tenham consistência para nós. A gente começa com Milton Santos, a gente vai caminhando nessa direção, vai lá para o Florestan, pega o Anísio Teixeira e agora dá as mãos para quem? Né? Para o nosso mestre Paulo Freire, que trazia questões e traz para o nosso cotidiano. Nunca foi tão necessário ler Paulo Freire como nesse momento nosso. Nesse momento histórico, quando a gente corre tantos riscos. E o que me chama mais atenção, Regina, na sua fala, é a coragem de dizer do engessamento dos currículos, que eles são muito engessados, sim, muitas vezes, e se nós, como gestores, e aí vem o seu papel, o papel do José, que rompem com esse engessamento, o que não é simples, porque vocês estão aí fazendo um papel político, histórico, ético, né? Muito importante. Então, eu tenho certeza que os professores que estão assistindo José e Regina têm 1000 histórias para contar dessas experiências que eles vivem. Nós vamos ter tempo para fazer isso, porque nós pretendemos continuar com esse canal de participação e trazer os profissionais que trabalham com vocês para fazer esse debate com o público. Nesse momento, nós queremos firmar posição em relação a esses conceitos, principalmente nesse tempo de pandemia, onde a gente acha que tem que ter essa denúncia plena e tem que ter esse anúncio da educação integral. Para dar continuidade a esse diálogo, obrigada, viu, Regina? Olha, para quem disse que ia ficar nervosa num primeiro momento, foi um grande movimento, né? Eu nem senti o tempo passar e queria ouvir você contar a experiência. Ontem nós fizemos, eu preciso contar para quem está nos assistindo, que nós todos aqui somos professores, né? Portanto, nós não somos o povo de live, nós estamos aprendendo a fazer isso junto com cada um que está nos ouvindo, e nós somos muito humildes em relação a isso. A gente faz ensaio, a gente reflete se a gente está articulando. Isso é construção coletiva, isso é trabalhar coletivamente. Nós, professores, temos essa marca das trocas, esta relação de pertencimento está sendo construída. E quem está nos ouvindo, tenha certeza, tudo isso foi produto de muita reflexão, de preparo, de construção e de história vivida. Nada aqui que está se dizendo fica apenas no discurso e nas palavras. E agora eu tenho a honra de trazer a nossa terceira debatedora. Uma debatedora que, para mim, me orgulha estar falando sobre ela. Ela está aqui desde o início do nosso programa, desde o início do grupo de pesquisa. É alguém que sempre corre atrás de 500 coisas. Eu nunca vi uma pessoa fazer tanta coisa na minha vida. Ela é dinâmica, é cheia de iniciativas. Nós tivemos uma viagem para Portugal com uma parte do grupo de pesquisa. Ela participou desse processo. Ela trouxe para a nossa primeira apresentação com Miguel Arroyo as crianças para cantarem para nós. A minha memória ainda funciona, viu, crianças? Ainda eu tenho memória das coisas todas das nossas conquistas. Então, é uma pessoa, eu sempre digo que quando eu quero pedir para alguém que vai dar conta de uma ação, eu digo que a Miriam é uma fazedora, ela vai para fazer, porque ela quer fazer as coisas, ela procura, ela está presente sempre. Mas ela tem aqui um currículo acadêmico. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas fazem que isso sejam dois mundos.
Nós queremos romper com isso. Nós todos aqui estamos na academia, mas todos nós estamos na ação. E nós fazemos pesquisas engajadas. É isso que nos diferencia. Nós queremos uma universidade que esteja lá no cotidiano da escola, fazendo a sua contribuição e recebendo essa contribuição. Então, pensando nisso, é que eu queria apresentar formalmente, né, eu diria academicamente, a Miriam. Dizer também que a Miriam, quando eu penso nela, eu penso que tudo isso que eu vou dizer sobre ela ainda é pouco do desafio que ela vai enfrentar agora. Eu conto isso por último. Ela é professora da Rede Municipal de São Paulo, pós-graduanda no curso de História da PUC de São Paulo, trabalha na Câmara Municipal e é recém-ingressante. Eu não sei porque que ela colocou isso, nós falamos para ela que era mestranda já, e ela quis ainda diminuir um pouquinho, é uma preocupação, você é mestranda e vai ser mestre já já, assim como a Regina também está quase na qualificação, assim como o nosso querido vai ser doutor já já, porque todas essas pessoas, já é mestre e será doutor, nós vamos continuar a vida acadêmica. Até porque, se a gente não ocupar esses espaços para essas questões que são muito importantes para nós, nós não vamos abrir mão de voltar para as nossas escolas, de continuar as nossas lutas, só que nós vamos ter cada vez mais um grupo de aprofundamento e de reflexão sobre esses nossos fazeres. Então, a Miriam, que agora é mestranda no programa de educação da Universidade Mackenzie, e é também, eu diria, a pessoa que mais participa de fórum que eu conheço na cidade de São Paulo. Ela é integrante de vários fóruns, né? Com vocês, esse encanto, essa mulher muito querida. Tem uma coisa, né? Os três, né? Não sei se vocês perceberam. São três pessoas. Antes de serem três profissionais, são três seres humanos que a gente convive e aprende na convivência. Espero que vocês aproveitem bem, Miriam. Obrigada, professora. Estou muito contente com essa oportunidade, desse importante espaço de diálogo, trazendo um pouco de mim e, com certeza, levando muito mais aprendizado. Como a professora já disse, eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo, né? Atualmente graduanda do curso de História da PUC São Paulo, e trabalho na Câmara Municipal de São Paulo e sou estudiosa do tema da educação integral. Eu sempre, como a professora já disse, estou envolvida em fóruns, seminários, cursos em relação a esse tema e presente há 3 anos, como a professora também já disse, nesse grupo de pesquisa de educação integral da PUC São Paulo, né, que é coordenado pela nossa querida professora Emília Cipriano. Eu tenho um objeto de estudo para o mestrado que está muito relacionado a um conceito específico de educação integral. É um conceito de educação integral que considera todas as dimensões do sujeito, que considera a dimensão afetiva, social, cultural do ser, e que considera o ser humano um sujeito integral, enquanto sujeito de conhecimento, de cultura, de ética, de valores. É uma concepção de educação integral que forme um sujeito autônomo, crítico, que saiba fazer uma leitura crítica, que seja um cidadão e que saiba lidar, entender a informação e lidar também e conseguir interpretar, entender todo o conhecimento e que saiba criar. Eu entendo que a escola, que a função da escola é trabalhar esse conceito de educação integral prático, que confere sentido na vida das pessoas. Uma educação integral que tensiona os fazeres e saberes do cotidiano escolar e que é uma educação integral onde a escola tem autonomia para criar seu projeto político-pedagógico em diálogo sempre com a sua comunidade. É uma educação integral que provoca os profissionais da educação e a comunidade escolar, provoca e convoca a todos nós para refletirmos sobre os impactos, sobre os projetos, sobre os cotidianos, os projetos, as práticas cotidianas,
tentando, de alguma forma, ressignificar, reorientar os percursos pedagógicos. O tema do meu projeto de mestrado, que eu tenho orgulho em apresentar, é o movimento dos queixadas e a educação integral no bairro de Perus. E o que me levou a estudar esse tema foi um encontro que eu tive com educadores do bairro de Perus, com o professor Euler Sandeville, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que ele, em conjunto com esse grupo de educadores, eles me ensinaram a pensar o território. E o que reforçou o meu estímulo, o meu desejo de estar integrando esse grupo de estudo de Perus, foi o grupo de cultura de Perus, que faz muita diferença na região. É um grupo que ressalta a importância da periferia. Lá existe uma periferia viva que muito me representa. Lá o território ferve, assim dizia o mestre Soró, que era o mestre da cultura local. Então, todo esse pessoal junto desenvolveu e desenvolve em Perus até hoje, desde muito tempo, um trabalho que considera o tempo e o espaço de experiências e aprendizagens nas escolas, fora delas, na casa de cultura, na casa das pessoas, na rua, em espaços diferenciados do bairro. Na biblioteca, por exemplo, existe um projeto com escolas, com os coletivos e o sindicato, de resgate, proteção e preservação da memória do bairro e das histórias lá ocorridas. Esses espaços e tempos de experiências de aprendizagem foram construídos também com o oferecimento de disciplinas lá na região. Eram disciplinas de graduação e pós-graduação, lá no bairro de Perus, através de um projeto denominado Universidade Livre e Colaborativa. Essa universidade oferecia aulas abertas, montadas com a comunidade, produzindo uma nova forma de conhecimento, que gerou, inclusive, a ideia do TICP, que é o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, que virou lei, uma lei no Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo, de 2014. E toda essa experiência de aprendizagem em tempo e espaço continua lá em Perus, não para. Com o trabalho, por exemplo, no CIEJA de Perus, da minha amiga Fran, no projeto de formação agora em espaços como parques, por exemplo. Isso tudo agregado a uma ideia linda de Museu da Cultura e da Paisagem. Algo que o mestre Soró participou, era a ideia de um museu territorial, que já era uma aspiração quando já se pensava num trabalho com memória em Perus, que faz conexão com a universidade, com o SESC e outras entidades. E que também pensa um trabalho voltado à geração de renda, uma forma de dinâmica a partir da vivência e da experiência. De renda, uma forma dinâmica a partir da vivência e da experiência. Olha, meu interesse como pesquisadora, né, que agora, como diz a professora, eu sou, é me aproximar ainda mais dessas práticas ocorridas no bairro de Perus e verificar como a inter-relação do movimento da fábrica de cimento Portland de Perus, conhecido como Movimento dos Queixadas, com educadores, a relação do movimento com educadores da região, cultivou, cunhou a perspectiva de um território educativo na região, diante dos avanços, das possibilidades e dos limites enfrentados no percurso. Recomendo fortemente entrarem nas pesquisas da internet no site do Movimento dos Trabalhadores da Fábrica de Cimento Portland de Perus, para saberem mais sobre as causas encampadas por eles, que não foram causas pequenas, e nem causas específicas para os trabalhadores. Foram grandes batalhas em prol da qualidade de vida das pessoas da região. Causas estas que seguem até hoje, como diz o movimento, com firmeza permanente, e que prosperam por gerações que seguem. Tem a geração composta por pessoas como a Regina, o Mário, o Márcia, a Maria Helena, o próprio professor Euler, o Soró, que é uma turma mais ou menos da mesma faixa etária,
E aí vem o pessoal da cultura, da Quilombac, que é um pessoal mais jovem deles, por exemplo, Fofão e muitos outros. E agora também tem o Henrique, a Suerda, né? São pessoas que estão envolvidas também. É uma geração que vai se desdobrando e se reencontrando. E já tem 3 gerações, né, que seguem empolgada com o aprendizado construído na região, com conhecimento, com compromisso, tudo em torno da educação na cidade. Com este grupo de pesquisa aqui, o GPEI, que é o Grupo de Pesquisa em Educação Integral da PUC São Paulo, eu pretendo compartilhar todo o acúmulo do meu estudo sobre essa relação do movimento dos queixadas com a educação no bairro de Perus. E em tempo de pandemia, pretendo ainda verificar de que forma as relações no território se intensificaram, considerando que o território é um organismo vivo e que precisa permanentemente ser cuidado. A pedagogia do Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, me ensinou que uma nova forma de relacionamento entre professor, estudante e sociedade precisa ser criada. E não há mais tempo para esperar. Obrigada. Eu estou, assim, muito feliz. Obrigada, Miriam. Que palavras lindas. Eu não sei se vocês perceberam que nós saímos do conceito com José Silveira, fomos para as práticas de gestão na escola com a Regina Camargo em Atibaia, e fomos lá para Perus agora, fizemos uma viagem, chegando nessa pesquisa que a Miriam traz. E essa afirmação dela, né, desta concepção que a pedagogia do oprimido nos compõe, né? Nós não podemos abrir espaço. Nós temos que ter um momento de luz nesse processo. E como essa é a nossa última live, eu vou pedir para o José Silveira deixar um recado, uma mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo, do desafio que é participar de um grupo de pesquisa. A mesma coisa para a Regina e a mesma coisa para a Miriam, de uma forma breve, porque vocês foram profundamente criteriosos em relação ao tempo. Eu estou muito feliz, né? Não precisou de nenhum tipo de controle, porque cada um foi respeitoso com a fala do outro. Podemos começar pelo José? José, fala para a gente. Qual é a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos ouvindo e pensando em trabalho com pesquisa, pensando nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil? Márcia, traz o José para nós. Aqui. Oi, obrigado. Obrigado. Queria dizer assim, essa discussão da educação integral, por exemplo, hoje, discutindo o território, principalmente nesse momento de pandemia, é extremamente necessário, né? Acho que as escolas, no Brasil inteiro, no mundo, eu diria, né? Que estavam, de certa forma, mais abertas a esse território, que vivenciaram, experienciaram, de alguma maneira, as relações com esse território, com essa comunidade, durante a pandemia, elas tiveram um pouquinho mais de tranquilidade para lidar com esses desafios, com essa dor toda, né? As escolas mais centralizadas, no sentido de não se abrir, talvez permaneçam e permanecerão por algum tempo isoladas desta comunidade, né? Sem essa interação. Então, eu diria assim, é um momento importante na nossa história, né, do Brasil e do mundo. Muito tem se falado dessa questão da pandemia, da questão da educação, né, algumas indagações, algumas certezas. Sabemos que muita coisa mudará, mas temos que estar atentos nessa disputa da mudança, porque a mudança pode vir em diversas direções. Então, a gente tem que estar atento, olhos abertos, no sentido de fazer essa disputa, né? E uma das questões que a gente, para fazer essa disputa, é estar minimamente preparados, né? E não há outra maneira de se preparar a não ser
estudando, dialogando, conversando, pesquisando, que é um dos caminhos que a gente sustenta as nossas posições, as nossas compreensões de mundo, de sociedade, de escola e de educação. Então, o convite é esse: estudarmos, entendermos as relações, as contradições e as potencialidades que nós brasileiros, que o povo brasileiro, que os educadores brasileiros possuem grandemente. Então, fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, José. E aí, Regina, qual é o seu recado final? Bom, o meu recado final, pegando um gancho aí do José, é que realmente eu acho que neste momento, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, as escolas que já tiveram essa oportunidade, né, de fazer um trabalho mais humanizador, um trabalho mais participativo, um trabalho de acolher essa família, essa comunidade, eu tenho certeza que elas estão em melhores condições hoje de atender essas famílias. Eu acho, a gente percebe isso no nosso contexto, no nosso dia a dia com as nossas crianças na escola. Então, as famílias, as escolas que estão com esta comunidade, que elas estão nesta inter-relação, que elas são pertencentes, né? Que a comunidade sente esse pertencimento da escola, eu tenho certeza que esta pandemia, ela trouxe isso, aflorou esta questão, né? Ela deixou isso à mostra. E a gente percebe isso quando a gente acompanha os nossos grupos aqui dentro da escola. Então, o que eu quero deixar para todos os educadores que estão nos ouvindo? Que nós não podemos desistir de lutar por uma educação de qualidade, porém, uma educação que olhe para essa pessoa, uma educação com a pessoa no centro, não uma educação materialista somente, né? Conteudista, pensando só no cognitivo. Nós precisamos cuidar do ser, da pessoa. Então, investir bastante nessa condição, condição do humano. Então, tornar-se uma educação mais humanizadora, cuidar das crianças, cuidar das relações, cuidar dos nossos professores, enfim. É esta mensagem que eu quero deixar, porque a gente já viveu muito dessa escola, muito fria, muito desumana, né? Então, acho que está na hora, mais do que na hora, já passou o tempo, da gente olhar para esse nosso fazer, pensar essa educação pelo viés das relações que são constituídas e que se estabelecem no cotidiano da escola e desses valores que fazem parte do nosso dia a dia. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todos os educadores e agradeço de coração a professora Emília, e ela sabe do que eu estou falando hoje, né, professora? Desse seu apoio, dessa sua acolhida. Muito obrigada. E aí, Miriam, qual é o recadinho seu? Qual é o seu recado, Miriam? Liga seu microfone. Microfone. Acho que agora foi, né? Isso. Eu estou muito feliz, professora, de ter como projeto de pesquisa estudar a relação, né? A relação da escola com o movimento, porque acho que a Regina falou muito do que eu gostaria de dizer, que a relação é muito importante, a gente tem que valorizar a relação. E eu me lembrei agora que eu consegui me relacionar lá em Perus com muitas pessoas, dentre elas o Soró, que era um mestre da cultura da região, e eu tive a felicidade, o impulso, como sempre, eu sou muito impulsiva, eu tive a felicidade de fazer um contato com ele antes da passagem, e aí ele me fez uma entrevista, ele me fez uma fala num podcast, que virou podcast, e eu pedi para a Márcia para ver se ela consegue possibilitar que as pessoas tenham acesso ao link, para que as pessoas conheçam a voz, a fala desse mestre da cultura da região, que tanto fortaleceu a educação da região. E em tempos de pandemia, Emília, a gente está podendo se olhar, se ver, se ajudar, se apoiar, é muito maravilhoso. Eu estou muito feliz, eu gostei muito da fala dos meus colegas, do José, que trouxe uma fala tão bacana. Eu leio Milton Santos
e cada vez que eu leio, eu mais quero saber, descobri que ele nasceu na cidade do meu sogro, e aí isso já faz a relação, né, de vida. Então, e também a Regina de Atibaia, eu ouço tanto falar em Atibaia, meu filho falava que era Batibaia, quando a gente ia passear em Atibaia. Então, é conhecer um pouco dessa história, que eu faço questão também de visitar um dia, Regina. Então, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Então, tempos de pandemia também tem espaço para felicidade, para relação. Eu queria agradecer imensamente a professora Emília Cipriano, que é tão acolhedora. Eu nem sei, ela é uma mãe do grupo, eu não sei como classificá-la, porque é uma pessoa inteira, uma pessoa bonita, uma pessoa linda, chique, uma pessoa elegante, uma pessoa carinhosa, ela tem todas as qualidades que a gente procura em alguém que a gente queira estar perto. Então, obrigada, muito satisfeita, desculpa me alonguei. Olha, você me deixou, Miriam, encabulada agora, porque eu queria dizer para vocês que tudo isso que nós estamos falando um dos outros não é aparente. A gente se encontra e a gente troca, a gente um dá colo para o outro. Todos nós já passamos por momentos nas escolas, na universidade, difíceis de serem superados, mas esse é o papel de um grupo. Um grupo não acolhe a cabeça, um grupo acolhe a vida. E a vida vem com todas as suas dimensões. Isso é educação integral. E por isso a gente escolheu para o fechamento, queria fazer 2 observações. A partir de agosto, essa é a nossa última live, por isso que ela está tão melosa, assim, tão afetiva, porque nós já estamos sentindo saudade, né? Passaram por aqui todos os nossos parceiros que tinham disposição para fazer esse diálogo, mas a partir de agosto nós vamos ter alguns encontros pela TV PUC, falando de educação integral, onde a gente vai poder não ter 3 falas, mas uma fala aprofundando, alguns debates, algumas entrevistas, alguns convidados, porque o nosso objetivo é cada vez mais trazer esse debate. Então, esse ficou o nosso exercício, a nossa pequena contribuição e provocação àqueles que acreditam na educação. Quem não viu as lives anteriores em função do horário, podem assistir pelo nosso Facebook, elas são assim, muita gente vê depois, porque nós sabemos quantas lives estão tendo, quantas coisas que os professores estão trabalhando, mas depois, num dado momento, se vocês quiserem ouvir, até as conexões que a gente pretende fazer. Em agosto, nós voltamos pela TV PUC, e voltamos, em especial, fazendo essa costura que a gente tentou, nesse contexto, iniciar, que é o diálogo entre o conceito de educação integral, a relação com o professor, o materializador desse projeto, junto com todos aqueles que compõem esse coletivo, e, em especial, dentro de um território. Então, nós tentamos fazer esse movimento para que as pessoas se olhem a partir do lugar onde habitam. E aí eu queria terminar com o Boff, quando ele diz, né? Cada um lê o mundo de onde seus pés pisam. E aqui cada um lê o mundo de onde seus pés pisam. E os nossos pés pisam num país chamado Brasil, com profundas desigualdades sociais, com mais de 81 mil pessoas que morrem numa pandemia. E quem não se envolve com isso, e não se emociona, é porque não entendeu o que é ser gente. Então, eu queria encerrar dizendo que eu estou feliz da gente concluir essa celebração, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos muito para lutar, meus amigos, muito. E eu conto muito com vocês, José, Regina, Miriam, todo o nosso grupo, Regina Cola, que está de longe, Emanuel, Samuel, Márcia Calçada, que está hoje na técnica, Maria das Graças, que está lá em Santos, a Priscila, que é de uma escola também. Será que eu esqueci alguém, Samuel, Emanuel. O Samuel, eu falei o Samuel, e eu queria o Emanuel. Olha, eu quero que todos do grupo saibam que hoje, para nós celebrar, nós conseguimos. Foi um sonho que a gente construiu nesses dias, no meio do caminho, todo mundo cheio de tarefas para fazer, mas a nossa luta nos uniu. E por isso a gente escolheu um samba para terminar.
como uma leitura dessa cultura linda, popular brasileira. É o samba da utopia. Eu queria que vocês nos ajudassem, pelo menos com a palavra-chave a cantar, antes de cada um ir cuidar das suas vidas, porque nós temos tanta coisa para fazer como professores, mas se permitam viver esse momento. No primeiro momento, ouça essa letra. No segundo, entre na canção. Só um minutinho que vai entrar. Isso é assim mesmo, é para dar suspense. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. A palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra sabedoria. Sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Rebeldia. Como se faz necessário? Sem te desanimar, eu vou colher no pomar. Essa é para nós. Palavra teimosia. Isso é para todos os educadores brasileiros. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal E andam a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Que a utopia nutra nossos corações. E agora cantem com a gente. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. A letra tá aí para vocês cantarem com a gente. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. A palavra. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. E agora, encha seu coração para falar. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra. Pegue o tambor e o dançar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E agora a gente volta para a tela para trazer para vocês a nossa. Entrar em nosso quintal a palavra pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E todos nós na tela, né, Marcinha? Essa tela que vai trazer para vocês, palmas aos professores brasileiros por continuarem nutrindo a utopia. Tchau, gente. Entre em contato com o grupo de pesquisa de educação integral da Pontifícia Universidade Católica. Eu tenho certeza que essa palavra utopia, de fato, ela tem sido uma referência. Nós buscamos muito esses sonhos. Obrigada, meus parceiros.
Obrigada. Tchau, gente. Tchau, José Silvério. Tchau, Maria Regina. Tchau, Miriam. Boa tarde, gente. Tchau. Muito Obrigada a nossa tchau. linda equipe. Obrigada. Que a Obrigada. palavra utopia nos nutra nesse momento de tanta tirania. Obrigada. Assim seja. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.